Toma. Deixa eu tomar uma água aqui. Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio dos Mentores Podcast. Estou muito feliz, estou aqui ao lado do Douglas e hoje tem uma convidada especial. Eu, pelo menos, acompanho há muito tempo, Douglas. É isso aí. E é um sucesso e é um prazer enorme ter você aqui. Seja bem-vinda, Ana. Ai, muito obrigada. Olha, prazer foi meu estar aqui, adorei o convite. Estúdio lindíssimo, conheci o Douglas, gostei muito de você, Douglas, já se conectou até por conta do nosso gosto por pizza, digamos Sim. assim. E agora te conhecendo, Cris, obrigada, viu, pelo convite. O prazer é meu, imagina. E estamos aqui hoje para falar com a Ana sobre tantos assuntos, né, Douglas? É isso aí. A gente tem várias curiosidades, né? Você é uma pessoa presente na mídia, uma influencer digital com tanta história, reality show e tal. Mas a gente quer saber o começo. Da onde surgiu esse ímpeto para você falar assim, eu quero ser uma pessoa pública, conhecida, isso desde criança, Sim, foi na sim. adolescência. Conta um pouco pra gente. Na verdade, eu acho que esse sonho de se tornar conhecida, eu acho que começou muito na minha mãe. Ela que já sempre sonhou com isso e gostava já desse meio, quando ela via na televisão as assistentes de palco, né? Enfim, as meninas bonitas da época dela que eram muito famosas, eu acho que ela sempre teve esse sonho dentro dela. E aí, quando eu e minha irmã, a gente tá ali na época da nossa adolescência, ela foi plantando aos pouquinhos essa vontade também nossa de ter esse trabalho com exposição na mídia, né? E aí, foi aí que eu conheci o carnaval, através também da minha mãe. Tá. Então, assim, através do carnaval, eu e a minha irmã... Falo eu e minha irmã porque a gente teve um começo ali meio junto, né? Mas a gente iniciou os nossos passos ali na escola de samba, na Gaviões da Fiel, onde eu fiz parte durante muitos anos. Minha escola de samba do coração, inclusive, né? E logo na minha adolescência ali já aconteceram algumas coisas que me trouxeram já uma posição na mídia, de ficar um pouco mais conhecida, tudo. O tempo ali foi passando e aí eu fui entendendo que eu gostaria de fazer algo, de trabalhar de fato com a mídia, não só ficar conhecida, né? Claro. E aí foi quando, aos poucos, eu fui entendendo que eu gostaria de ser, assim como vocês, uma comunicadora. E aí eu busquei durante muito tempo melhorar minha comunicação, né? Com diversos cursos que eu fiz. E até caminhar com essa profissão e seguir com ela na minha vida. Mas eu acho que lá no comecinho, assim, o pontapé inicial, o sonho foi da minha mãe. E tudo começou ali no carnaval, assim, mais ou menos. E como que é você ser o foco o tempo inteiro? Porque não deve ser fácil. Quando você tá numa posição assim que você é a estrela, né, da situação, da onde quer que você esteja, vou te falar que assim, você tem que lidar com... Eu acho que você tem que lidar com uma política interna, né? De tratar todo mundo muito bem, de não deixar ninguém, tipo, te colocar também no pedestal, assim, né? Ai, nossa, meu Deus do céu, Ana Paula. Ou sei lá, ou seja lá quem for, né? Você tem que, acho que, normalizar essa situação. De quando você tá muito no topo, no auge. Sim. Tratar todo mundo igual, não, tudo bem. E agradecer aos seus colaboradores, né? E normalizar essa situação. Porque, querendo ou não... Tudo bem, você trabalha ali com exposição na mídia, mas é uma profissão também como outra qualquer. Eu também estou aqui ganhando a minha vida, trabalhando, sabe? Fazendo o meu. Então, eu acho que normalizar as situações talvez seja uma boa. Com certeza, é uma ótima dica, né? Né? Sim. Você, apesar... a gente estava até conversando ontem, né? Porque é um baita desafio quem é uma pessoa pública, conhecida tal, porque as pessoas que se aproximam de você sempre tem uma dúvida, seja para relacionamentos pessoais ou Sim. um fã, ou não importa, assim. Você fica com aquela dúvida, será que essa pessoa tá interessada por quem eu sou efetivamente, a minha essência, ou por quem eu represento? Exatamente. E como é que você faz para administrar isso? Porque não é uma administração fácil. Não né? é uma administração fácil. Eu já errei muito feio, já, inclusive, de errar essa conta matemática, de achar que pessoas se aproximaram de mim
nobre, com um sentimento nobre, né, de coração, e no final das contas não era. Mas você vai ficando um pouco mais calejado, né? A vida vai te dando, a sua peneira ela vai ficando mais fina. E aí eu acho que é uma missão nossa, particular, né? Para quem está em grandes posições, de se blindar. Infelizmente, a gente não pode ser acessível a todos. A gente tem que botar uma barreira e saber quem se aproxima, né? Vai ser sempre acho que sempre vai ser um mistério, que a gente nunca vai saber o que tem dentro do outro, né? Claro. A gente sabe sobre nós, né? Que a gente é nobre, a gente tem coração bom e não vou me aproximar de ninguém por nenhum interesse, né? Vou me aproximar porque me conectei de fato, né? Mas a gente tem que pedir, de verdade, proteção divina nessa parte para poder saber lidar com as pessoas, porque é difícil, né? Sim, Essa parte aí é difícil. Eu já errei feio já. Eu imagino que não é fácil, né? Você, o tempo todo, você precisa, sei lá, ter Ficar atento, né? Blindado. Uma seletividade. Eu vejo assim que tem pessoas que... Veja só, eu não tenho assessoria de imprensa, não fico carregando ninguém comigo, mas eu acho que tem gente que tem uma equipe grande justamente até para se blindar mais, Sim. sabe? Porque às vezes essa pessoa, enfim, é muito importante por algum motivo e precisa dessa barreira. E aí contrata, né, assessores e tal, para poder estar blindando. Nós, como mentores, nosso produto é a mentoria. Sim. O Douglas, da Super Pizza Pan, é a pizza. Você é você mesmo, você é o seu produto. Sim, é verdade. Como que gerencia isso? Porque também você tem que pensar como uma pessoa, mas também é um produto. É né? um produto, com certeza. Eu acho que a gente tem que trabalhar... melhorar a cada dia, né? Você mesmo, né? Eu acho que na minha vida, de verdade, assim, o estudo, ele mudou demais a minha vida, assim. Porque quando eu acabei o colegial lá atrás, né? Muitos anos atrás, a gente não sou mais uma novinha. Mas, assim, a gente sempre veio de origem humilde. Então, não tive condições de fazer uma faculdade lá, quando eu acabei a escola, né? Com 18 anos. Claro. Mas, quando eu decidi que eu seria eu mesma o meu próprio produto, né? Eu entendi que eu tinha que melhorar a mim mesma, né? Então, eu comecei a fazer alguns cursos, algumas coisas. Eu lembro que eu entrei no curso de teatro e ali foi a primeira vez que eu abriu, assim, a minha cabeça, os meus horizontes, assim, da minha cabeça, sabe? Que legal. Abriu um leque, assim, gigantesco, que me forçou a conhecer outro mundo, assim, com outras pessoas legais, mas estudar coisas que me deu muita conversa com muita gente, né? E ali foi um pontapé incrível, assim, para aquele início. Eu lembro que eu sempre falava, não quero ser atriz. Acho que não me vejo atuando, né? Mas eu sabia que aquilo estava me fazendo bem de alguma forma, então eu continuei. Mas eu acho que é nutrindo a si mesma, né? Aí o tempo ele foi passando, né? Outros cursos vieram, tal. Mas, por exemplo, uma mudança que veio muito benéfica para minha vida, né? Sim. Foi quando eu sempre treinei, né? Tive tenho um físico de treino, de musculação, alimentação saudável, mas quando eu inseri um esporte na minha vida. Isso daí, fez toda a diferença para mim. Sério? Que legal. Toda a diferença, de verdade. Eu escolhi o jiu-jitsu como esporte para minha vida, mas eu acho que todo mundo, assim, que possa praticar um esporte, né, se apegar a um esporte, eu acho que melhora todos os outros campos da sua vida, né? Te melhora por inteiro. É porque as artes marciais, em linhas gerais, ela carrega ensinamentos milenares, né? E um deles, que é um dos mais importantes, é a questão da disciplina, Nossa, né? exatamente. Ponto perfeito. Assim, a gente sempre fala que as crianças, né, que são nascidas não, né? Mas que são criadas no tatame, Sim. Elas são muito disciplinadas. É impressionante. Claro. Eu, quando comecei a conhecer o grupo, né, juvenil e o Kids, né? Eu falo, nossa, que lindos vocês são. Tipo, eu quero que o meu filho e minha filha seja exatamente assim. Porque eles me veem como uma pessoa mais velha, faixa roxa, já graduada, né? Aí eles, oi tia, tudo bem? Aí eles vêm, cumprimenta na sua mão e, sabe, conversa bonitinho, direitinho. E eu acho que essa disciplina do tatame eu consegui trazer também pra mim, pra minha vida, né? Porque mesmo depois de tanta coisa, juro, eu comecei no jiu-jitsu com 30 anos quase, né? Com 29 anos. Claro. Mas assim, eu ali descobri o quanto faltava eu ainda aprender de coisas da vida, de como me relacionar, de como respeitar também o meu parceiro de treino, né? Os outros professores que eu tenho. Mas ali foi muito bom, assim. Foi um impacto super positivo, assim. Recomendo demais.
Legal, hein? Sensacional. Eu li a biografia de alguns empresários, Brasil e fora do Brasil, porque sou muito curioso sobre isso. Você falou sobre o estudo, né? Eu sempre gosto de citar uma frase que quem lê sabe mais, pensa melhor, compara as ideias, tem o que falar, tem o que responder e está sempre muito bem informado. Então a leitura, o treino, uma mentoria, uma arte marcial, tudo isso nos prepara para ser seres humanos melhores. Isso é espetacular. E nessa biografia, nessa leitura que eu tive, 3 características se destacavam desses empresários. A primeira delas, todos eles têm sonhos grandes. Então, você mencionou que tua mãe já sonhava algo para vocês, né? Sim. E esse sonho, o sonho e felicidade é uma das poucas coisas que cresce quando compartilhado, né? Que é maravilhoso. Olha só. E então sonhar grande é uma das características muito forte. A segunda deles, eles têm uma facilidade de corrigir a rota, porque eles têm uma adaptabilidade. Quando eles erram, eles conseguem administrar isso. Corrigir a rota quando erram, porque eles sabem que não vão acertar sempre. Sim. E o terceiro ponto deles, todos eles são muito disciplinados. Muito Então, bom. quando você vê que são 3, é um tripé do sucesso dessas pessoas bem-sucedidas, e um desses tripés é a disciplina. A disciplina, não tenho dúvida nenhuma, assim. Eu acho que quanto mais eu conseguir me disciplinar na vida, tanto com a minha alimentação, com o meu treino, né? Nas outras coisas da minha vida. Tem coisas que eu ainda tento me disciplinar e me policiar muito, por exemplo, assim, de celular, né? O uso do celular. Claro. De como eu estou usando o meu celular, né? Se eu tô no meu... porque ele tá aqui, né? Olha ele aqui, gente. Fica colado no celular. Mas o que eu estou fazendo no meu celular? É uma das coisas que eu sempre me pergunto e me questiono. Porque ficar rolando feed no Instagram, é meio viciante. Sim. Todo mundo já fez isso Sim. em algum momento, mas a gente tem que parar e falar, preciso usar a tecnologia, o aparelho, pra tá me agregando, me ensinando alguma coisa, né? É uma das coisas que eu acho que eu ainda preciso me disciplinar, confesso. Mas eu acho que só da gente já ter consciência, talvez já seja bom, né? Exatamente. Já tenho essa consciência que preciso parar com alguma coisa e dar mais foco para outras. E falando de disciplina, e você falou do Instagram, influencer, ao mesmo tempo que você precisa se disciplinar, você usa como ferramenta de trabalho. E também no Instagram você ali é uma... Não é que você vai fazer o mundo perfeito, né? Que ninguém gosta de postar coisas ruins, né? Compartilhar Sim. coisas ruins. Mas eu acho que é uma missão de quem é influenciador tentar compartilhar o maior número de coisas boas para a gente poder fazer essa extensão de coisas boas e também motivar, né? Quem tá do outro lado, né? Por exemplo, ser um empreendedor, Claro. né? Compartilhar também dicas de lugares legais, de livros, de atividades. Eu acho que essa parte aí é uma missão que eu acho que todo influenciador tem que ter. E as pessoas até gostam de acompanhar, até as vulnerabilidades. Quando Sim. você passa por um problema, você compartilhar aquilo, torna até mais humano. Te aproxima, né, do outro, né? Isso. Do ser humano, do Para dia a dia, empresas, eu tenho uma agência de marketing digital, a gente fala, poste também os problemas que você tem. Não é só as vitórias. Sim. Porque aí quem está assistindo, acompanha, fala, ó, a vida dele é real também. né? Difícil, né, compartilhar as perdas, né, as coisas ruins, né? Mas isso é uma linha muito tênue, né? Porque é um baita desafio. Você imagina assim, eu entendo o teu pensamento e eu tive ele numa das fases da minha vida que é assim, eu sempre fui muito engajado com causas sociais. Sim. E aí você pensa assim, cara, se eu divulgar que eu fiz uma causa social, parece que eu estou me autopromovendo, mostrando para as pessoas, colocando holofote numa atividade que eu acabei fazendo. Mas por outro lado, vem um pensamento assim, quanta coisa ruim tem na TV, quanta coisa ruim tem na internet, por que a gente não vai colocar o holofote naquilo que é bom? Que eu possa incentivar outras pessoas a fazerem uma ação social também. Eu acho, sabia? E aí você fala assim, Sim. nossa, será que eu mostro as minhas vulnerabilidades ou se eu inspiro as pessoas por uma vida legal que talvez elas possam chegar? E não tem uma resposta tão simples e fácil de se dar, né? Mas eu voto no expor. Eu voto nessa Sim. eu sou a favor de, estou aqui, né, numa ONG, ajudando, colaborando com alguma coisa, eu voto. Porque eu acho que isso perpetua coisas legais também. Eu acho que faz o outro dar um... Inspira outras pessoas a... Não, e às vezes você vê, uma ONG que tem um trabalho e as pessoas do outro lado não sabem, né? Por menor que seja, gente, eu acho que todo mundo hoje em dia é influenciador, né? Sim, Dentro sim. da sua Sim, bolha. sim. Todo mundo, não Exatamente. tem... Não precisa ter 1 milhão de seguidores para Sim. você se intitular como tal, né?
Mas eu acho que dentro de cada bolha, e faz toda a diferença. Eu vejo lá o pessoal, mais uma vez falando do jiu-jitsu, né? Que existe alguns projetos lá sociais dentro de igreja. Eu mesma já, como faixa roxa, consigo ser... Não ser a professora da aula, mas ser... Como é que chama? Auxiliar de aula. Okay. E eu falei, não, eu venho quando precisarem, porque o pessoal tá sempre precisando, né? De gente que já sabe um pouco compartilhar aquele ensinamento, né? E, é super legal quando o pessoal posta, você precisa ver a alegria que é da galera, sabe? Comemorando, falando, olha, que bacana, quando precisar, tô aí. E eu acho que essa é importante, isso daí já caiu por terra essa coisa do, tava querendo passar pra você. Não, tô fazendo pra dar o exemplo. Claro. Né? Legal. E falando em 1 milhão de seguidores, você já passou dessa marca. A gente quando passou de 10 mil seguidores, a gente já estava apesar comemorando, feliz exatamente. pra caramba. Como é que é 1 milhão, né? Conta pra gente. É bastante, né? Quer falar pra tanta gente, né? Assim, tem pessoas que têm muito mais do que eu, né, gente? Nem quem sou eu nesse meio marca, todo do Instagram, né? É uma marca mas entendo que existe ali um engajamento, bastante gente que olha minhas coisas, realmente, que me acompanham. Mas foi curioso quando tudo foi crescendo, né? Eu lembro que quando eu entrei na Fazenda, né? Quando eu participei da primeira vez do reality, eu saí, assim, com quase o dobro de seguidores. E ali foi uma virada ali gigantesca. Aí foi subindo, foi crescendo, né? Mas... continua sendo... Acho que você normaliza depois de um tempo. Mas aumenta a responsabilidade também. E aumenta a responsabilidade eu acho que de você estar nessa missão de passar coisas boas, né? Não, por exemplo, assim, não vou fazer publicidade para alguma coisa que não seja idônea, né? Não vou ficar vendendo coisas que eu própria não consumo. Não acredita, né? Essa peneira da publicidade ali você faz bastante. Porque ali você percebe que os seus seguidores que mais muita gente vê, mas tem alguns que te acompanham mais. Sim. Aí você fala, poxa, vou ficar vendendo um negócio, sabe, que não é legal, que não tem qualidade, que não dá. Assim, você começa até a ficar próximo dos seus seguidores e você não tem mais coragem de fazer uma publicidade que não seja bacana, sabe? Sim. Isso daí é um ponto que me aconteceu, assim. De, tipo, eu negar muita coisa, assim, algumas coisas, porque eu não que uma coisa é você ser visível, outra é ser relevante, né? Mas eu acho que você... Para uma minoria ali, eu acho que eu sou relevante. Não, com certeza. Meus. Eu vejo porque quando você tem uma identidade, cuidado, né? e você tem uma identidade, você passa a verdade, você vai vender muito mais, se torna relevante. Sim, sem dúvida. E o outro sente, né, do outro lado, parece. Sim, com certeza. Um exemplo muito grande que aconteceu foi com o Whindersson Nunes. Ele tem muitos seguidores, né? Ele é muito E ele grande. lançou um curso e ele não vendeu nada. Eu sou da área de curso, de lançamento de curso, ele não vendeu nada. Mas por quê? Porque o público dele, ele não é relevante para venda de cursos. Entendi. Não significa que você tem, igual ele, sei lá quantos milhões ele tem, acho que é 25 milhões de seguidores, até mais. Não vendeu. Por quê? Porque não faz sentido pro público dele, não é relevante. Olha só, o público dele quer rir, quer... Isso sim. Né, eu acredito que eu também, se eu for vender alguma coisa que é muito fora ali do que a galera Sim. vê diariamente... Vai ficar meio esquisito, ninguém vai acreditar muito, Sim, né? Exatamente. Realmente, daí tem que... Mas eu também já recusei coisas, propostas. Nossa, um monte de coisa, gente, evento. Até participação, assim, de entrevista. Porque eu falei, assim, não combina comigo. Sim. Não acho que não é muito eu isso daí, sabe? Não, às vezes não era nenhuma coisa que era algum trabalho que tinha a ver com algum ganho financeiro. Mas eu falei, não, mas eu acho que não... Você teria que chamar alguma outra pessoa que tem mais um nicho assim. É a identidade, né? Você se identifica, fica muito mais verdadeiro. Mas é muito bom também quando o tempo passa e você também sabe o seu lugar, sabe? Sim. Onde você consegue falar, consegue conversar, o que você também consegue proporcionar de trabalho, de serviço, né? Hoje eu estou colaborando aqui junto com os meus amigos do Café com Bobagem aqui na Top FM. E aí eu lembro que quando eu estava conversando com o Zé Américo, ele falou, não, Ana, vamos voltar para a rádio e tal. E aí eu logo já, não só para ele, mas para qualquer pessoa, olha, o que eu consigo entregar é até aqui, entendeu? Eu não, mais do que isso, acho que já fica um pouco mais complicado. Tipo, cantar. Cantar eu não canto, claro. Vamos dizer assim. Né? E aí eu acho que isso é bom porque também não...
assim, não faz o outro também se decepcionar com o seu trabalho, né? Sim. E não sobrecarrega, né? Quando você faz algo que você ama, que você tem vocação, que você tem brilho nos olhos, as coisas fluem muito mais fácil, não, né? flui De um muito jeito- mais, mas você saber o que você pode fazer e entregar, isso é importantíssimo. Aí eu acho que vai para várias áreas, né? Claro. Tanto dentro de uma instituição, de uma área, de uma rádio, dentro do seu Instagram, você sabe até onde você vai. Não precisa, né, subir o Everest, mas consigo ficar ali chegar ali quase no topo e tá tudo bem. Eu acho que isso é bom. E o mercado? O teu Instagram é uma vitrine. Como que funciona esse mercado para você? Então, eu acho que você tem que saber o que posta, né? Tem que ver certinho. Você acho que existe algumas. Eu sigo muitas blogueiras, assim, influenciadoras gringas. Sim. Eu acho que todo mundo, as meninas, tudo segue, né? Aí a gente né, vai se inspirando, vai vendo alguns conteúdos que são legais e vai compartilhando dessa forma, vai introduzindo algumas marcas parceiras, né? Algumas coisas que você gosta e consome por si mesmo. E aí você vai montando, acho que esse quebra-cabeça aí da sua vida, talvez, né? Sim, porque não é só postar. Tem que ter uma intenção, né? Uma intenção, claro, sem dúvida. Tem que ter uma intenção. Acho que a intenção é mais difícil do que a própria postagem, né? Sim, O que exatamente. tem por detrás, né? Porque dentro da publicidade, dentro do marketing, a gente trabalha com empresas lá, tem que ser intencional. Uhum. Então, aí que entra a identidade que eu falei. É o princípio dessa intencionalidade que vai fazer toda a diferença, né? Da tua narrativa, como você se posiciona. E como que é a tua rotina? Conta um pouquinho pra gente, assim, você... Todos os dias você fala, nossa, o que eu vou postar hoje? Você já faz o planejamento pra semana inteira? Como é que é o teu dia a dia? Não, tem semanas que a minha semana é um pouco mais devagar e algumas outras semanas que elas são mais intensas. Tá. Mas quando eu penso em postagem, eu sempre penso em contar uma história que eu acho que o outro que vai estar assistindo do outro lado, seja no story ou mesmo ali no feed, né? Vai gostar de ir passando e vendo, né? Então, se eu tô num dia que eu vou treinar, vou trabalhar, vou em algum restaurante, eu tento sempre contar a história da melhor forma possível. Por exemplo, assim, não postar 2 selfies seguidas. Colocar uma frase que eu me identifique no meio do caminho ali, entre um evento e outro. Eu tenho esse cuidado, isso daí eu gosto. Claro. E também para organizar o feed, eu acho que também faz sentido também, de você postar... deixar ele mais ou menos organizadinho. Acabou que, isso daí não é errado, né, gente? Eu fico pensando, será que só eu que fico com essa cabeça de tentar contar essa historinha? Acho que não, né? Acho que todo mundo meio que... Mas a tua receita deu certo, né? É uma receita que deu certo. O pessoal até que gosta. Tem bastante gente que manda, assim, mensagem, que se identifica com algumas coisas. Mas, assim, de não fazer o outro perder o interesse, né? Claro. De fazer a pessoa querer, ver lá a bolinha ali da Ana e já clicar para ver o que ela tá postando, né? E teve algum momento na sua vida que você precisou ser uma personagem para você? Sei lá, você estava com uma intenção de fechar algum trabalho e precisou ser uma personagem, talvez no início de carreira, você passou por algum momento assim ou sempre você seguiu uma linha? Não, eu sou a Ana, eu sou desse jeito. Porque eu sei que início de carreira é muito difícil, né? Ainda mais na mídia, para você se manter. Olha, eu vou te falar um negócio. Assim, eu acho que a essência da gente é sempre mais ou menos a mesma, né? Eu sempre fui muito muito brincalhona. Isso sempre me... A tua energia é muito boa. Sempre me levou, assim, para lugares bons, assim. Isso eu gosto. Mas eu vou te falar um negócio, cara. Quando esse negócio de você vestir uma personagem, né? Em alguns momentos da minha vida que eu precisei usar mais a sensualidade, confesso para você que ali era um personagem. Porque eu nunca me vi, e não combina comigo zero, viver dessa imagem mais sensual, Sim. sabe? Quando aconteceu, ali era personagem. Pode ter Entendi. certeza. Então, Pode ter certeza que não era. Porque depois, todas as vezes que eu tive a oportunidade de me desconectar com isso, nunca mais aconteceu. Eu sempre tive dentro de mim que falava, trabalhando aqui, quando eu trabalhei no Pânico muitos anos. Sim. Eu trabalhava lá no Pânico, aí a nossa roupa era biquíni, né? Mas eu sempre... Sabe, Sim. nunca era 100% eu. Eu sempre falava, não é isso ainda. Eu tô aqui, sou feliz. Obrigada, meu Deus, tá tudo certo. Sim. Mas nunca foi o que eu de fato quis. na verdade, eu fiz a pergunta Sabe? justamente por causa do pânico. Já pra chegar lá, já vamos chegar lá já. Porque o pânico era isso, né? O pânico, eu gosto muito do pânico, sempre gostei, até hoje eu ouço o pessoal lá.
E eles eram muito loucos, né? Eles faziam coisas absurdas. E tinha... Eu imaginei que fosse um personagem, porque as meninas que trabalhavam lá, a maioria delas hoje não se conectam mais dessa forma. Pois é, exatamente, sabia? Isso é uma Eu verdade. igual a Carol tem o podcast dela, verdade. então ela mudou completamente, né? Eu acho que, assim, tudo é fase também na vida, né? A gente tem que também saber entender isso, que a gente precisa... A vida é cíclica, né? Ela vai mudando, né? Conforme o tempo. Mas tem algumas meninas que eu acho que gostam de viver da sensualidade. Mas, pra mim, nunca se conectou. E foi assim, eu tenho plena consciência que quando o Pânico acabou, assim, essa fase. Aí depois, com o meu Instagram, é 50-50 ali o meu público, né? De homens e mulheres. Sim. Até, assim, é uns 55 mulher e 45 homens, sabe? Até tem mais mulher do que homem. O engajamento até cai mais pro lado feminino. Mas, assim, faz uma caixa de pergunta. Não vai fazer um OnlyFans? Gente, não vou fazer um OnlyFans. Esquece, isso não combina comigo, não me conecta comigo. Também, assim, não orgulharia minha mãe esse tipo de trabalho. Sim. Então, assim, não dá. Então, todas as vezes que eu precisei usar muito a sensualidade, foi personagem. Não era eu. Tava mentindo, gente. Não era eu. E como que era trabalhar no Pânico pra você? Foi muito legal. Foi uma oportunidade maravilhosa, assim, que aconteceu comigo. E eu acho que eu aprendi demais ali dentro. Tomei também muita bronca também, né? Mas eu acho que a gente tem que saber, né? Que as críticas dentro hoje eles contam muito bastidores, a gente vê, eles mas falam. É verdade, E aí eu tive ali a oportunidade, poxa, de estar ali com pessoas gigantes, assim, que tinham uma mentalidade enorme, né? Aprendi demais, assim. Porque Como que te encontraram? Me encontraram... Então, foi através de um quadro que eles convidavam várias meninas diferentes, aleatórias. Se chamava aquele quadro meio famoso, Afogando o Ganso, vocês lembram desse quadro? Participei desse quadro. E eu acho que nesse dia eu tava inspirada. Falei um monte de besteira, a gente brincou demais. E aí eu acabei me destacando nesse dia, nesse quadro. E aí, quando foi ao ar, o Emílio assistiu e ele falou assim, pô, essa menina é uma menina legal, vamos trazer ela pra trabalhar com a gente. Que legal. E ali iniciou um período de uns 4 anos que eu fiquei, mais ou menos, uns 3 anos, quase 4. E foi, super produtivo. Aí depois, né, altos e baixos dentro do programa. Sim. Até que acontece a minha saída ali no final de 2014. E tudo certo, tá tudo bem, vamos seguir outros caminhos. E aí, logo no ano seguinte, em 2015, é quando eu tenho o convite para ir pra Fazenda. É aí que eu tenho curiosidade. E foi logo assim, tipo, uma coisa que ligou acabou na uma outra, né? E já conectou na outra. E, foi maravilhoso. Mas você já se tornou uma pessoa conhecida, já era uma referência, foi para a Fazenda. Quando a gente fala da Fazenda, para nós que trabalhamos no mundo corporativo, lidamos com empresários e tal... Uma das características ou uma das habilidades tão importantes é a questão da resiliência, de você se adaptar aos diferentes perfis de personalidades. Você, às vezes, se controlar, nem falar aquilo que você gostaria de falar, você sabe que as pessoas estão vendo. Como que é isso? Como é que é essa questão da resiliência, da adaptabilidade que você tem que ter lá dentro? Quando você tá lá dentro de um reality, gente, olha, você... tem que tomar cuidado ali com tudo e com todos, né? Mas, assim, foi engraçado, que eu participei de 2, né? E aí, uma grande diferença entre um e outro foi que, na primeira edição, era todos os participantes eram a primeira vez que estavam ali. E na segunda vez, se chamou Fazenda Nova Chance. Então, eram todos os participantes que já tinham participado de algum reality. As pessoas, elas mudam por completo. Porque, assim, na segunda vez, ninguém tava mais de coração. Tava todo mundo mais, assim, vendido, sabe? Pra história. Sim. Todo mundo tava mais sujinho ali. Eu lembro que eu sofri mais nessa por conta dessas relações que já não eram mais tão verdadeiras. E você sentia que não era, sabe? Sim. Teve bastante trairagem ali entre pessoas e amigos. Você acha que as pessoas estavam mais estratégicas? Estavam muito mais estratégicos. Muito, muito mais. E aí, eu acho que, inclusive, esse foi um molde que acabou se perpetuando, né? Das pessoas já entrarem com muitas intenções, que até quem não participou já assistiu, né?
Então já tem já alguma base, alguma vivência, ou já conversou com alguém que já participou. Então, meu, acho que até hoje, por mais a primeira vez que você vá, nunca vai ser tão de coração, né? A primeira vez que eu fui lá em 2015, que era a Fazenda 8, né? E aí eram poucas edições que tinham e tal, foi muito legal. Foi uma fazenda que a galera tava mais de coração, voltando mais verdadeiro, sabe? E essa que você foi vice. Essa que eu fui vice, exatamente. Fui até a final. Nossa, foi incrível, gente. Sério, fui bem feliz lá dentro. Faz muito sentido, né? Sim. E combinou também com o que eu tava vivendo na época, sabe? Tá. O que já, hoje em dia, eu já não... Já me perguntaram assim, eu já falei, meu, Não participaria. Não participaria. E também não recomendo ninguém participar. Tem que tomar muito cuidado. E como que é a sensação de estar sendo vigiado o tempo inteiro? Então, se você gosta disso, você já nasceu para isso, você já teve a sua mãe que já te incentivou e você sempre viveu Sim. dentro desse ambiente, meu, é bom, é legal, não é ruim, sério mesmo. Mas você esquece também. Não, você esquece assim, não. Uma das coisas que eu pergunto, eu queria participar de um reality. Primeira coisa, você confia em você? Pra você entrar pro reality? Porque se você confiar em você e você achar que você é uma pessoa que é ok no seu dia a dia e Claro. tal, meu, vai. Pode ir. Agora, se você é uma pessoa que nas escuras, nas escondidas, é uma pessoa que, né, fala coisas pesadas, que xinga todo mundo, que tem essa coisa já do dia a dia do... Entendi. Né, do lobo em pele de cordeiro, você tem que você se avaliar. Você não pode mentir pra você mesmo. Meu, não vá. Porque Claro. vai aparecer lá depois na hora. É verdade, o que você é... O que você é vai aparecer. né? Até aqui no off a gente estava conversando sobre situações de pessoas que entraram por ter um personagem muito famoso, alguma coisa bacana Sim. ter acontecido. E quando a pessoa coloca a própria cara dela, o pessoal não gosta. Eu já tive experiências de ouvir de pessoas que eram muito legais no personagem, na televisão, numa novela, num humorístico, e quando colocou a própria face, não aconteceu. O trabalho é bom, mas a pessoa não é boa. E a Aí pessoa não é boa. acaba tendo muita visibilidade com isso e as pessoas entendeu? enxergam Não, quem e é. tá tudo bem, cada um é do Claro. jeito que quer, mas assim, aí já é uma forma que já não funciona muito pra reality. E aí tem que tomar cuidado, né? Porque uma vez, meu, que você vai, o vídeo cai na internet, vai rodando Já e é era. pra sempre, cara. Verdade. A gente estava discutindo hoje pela manhã, estava falando de um assunto que eu li uma reportagem há alguns anos. Eu sou de São Paulo, estou há 11 anos morando em Curitiba, né? Então, trabalhei muitos anos aqui na Avenida Paulista, eu ia muito na FENAC. Ficava bem no meio aqui da Paulista, que é uma livraria, uma delícia de ir lá. E um dia eu li uma reportagem lá que falava assim que os tímidos estavam sendo boicotados no mercado de trabalho. Porque os tímidos tinham muita dificuldade de participar do processo seletivo e eles não se posicionavam bem, mas o cara poderia ser um verdadeiro gênio e ele era excluído do processo seletivo porque não mandava bem ali naquele momento. Só que tinha um detalhe que eles colocaram que eu achei sensacional, até comentei com o Cristiano, que é assim... As pessoas que são muito tímidas, elas são excelentes para representar papéis. Se você vê os melhores Sim. atores, os caras são tímidos, mas na hora que ele está representando, ele manda Sim. muito bem naquilo, Exato, né? porque é menos dele Exato. e mais do personagem, Menos né? dele, mais o personagem. E quando a pessoa é uma pessoa expansiva, Coloca ela em extrovertida, tudo. ela coloca ela em tudo, né? Exatamente, perfeito. Por isso que eu acho que eu nunca daria certo sendo atriz, gente. Porque eu acho que eu sou assim, agora eu consigo me conter mais, mas acho que eu já fui mais expansiva na minha vida. Porque quem é você é muito forte, né? Você é uma pessoa extrovertida, você quer mostrar quem você é. Isso. E aí o ator, o personagem, ele fica em segundo Exato. plano. E Mas pro cara que é tímido, ele consegue colocar o personagem em primeiro, e querendo né? ou não, você sabe que você é uma fórmula que deu certo. Verdade, Né? verdade. E aí você começa a se colocar em tudo. Eu aprendi isso daí dentro do curso de teatro. De teatro, Eu lembro que o professor, ele baixava a bola de quem era muito extrovertido, justamente porque tinha essa dificuldade de aparecer você em tudo. Sim, Nossa, sim. olha, eu vou te falar, olha, gente, quer tomar pancada na vida. O pessoal fala que acho que é curso de culinária, né? Culinária que os chefes, né, são bem fortes, são rígidos, bem bravos, né? Gente, professor de teatro também não perdoa. Nossa, mas assim, é muito. Vou te falar, gente pesadinho também. Muitas pessoas disseram pra mim, eu sempre fui muito extrovertido, sempre gostei muito de palco, essas coisas. Eu amo fazer palestra. Quando eu fiz minha palestra pela primeira vez, eu falei...
É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, assim. Muito bom. Porque eu me sinto muito bem ali, especialmente quando eu tô dividindo conhecimento e tal. Mas quando falam sobre a questão de ser ator ou fazer qualquer coisa nesse sentido, eu nunca vi que era pra mim exatamente por isso, Olha sabe? só. Porque eu não pra eu fazer um personagem é muito difícil, assim. Sim, porque sim. eu gosto tanto de quem eu sou, do jeito que eu enxergo o mundo, do jeito que eu enxergo a vida, que é difícil eu representar outra coisa, É que sabe? no seu caso também você conseguiu conectar o seu trabalho com esse gostar de compartilhar, né? Sim. Porque você consegue, eu não sei, eu prevejo que você partilha da sua experiência empresarial. Sim. Então, e aí isso é bom, né? A gente tem essa possibilidade, né, de dividir aqui ou numa palestra. É. Vive E aí- uma verdade 100% do tempo, né? Exato. Não foi fácil, parece ser fácil, mas assim, eu acho que o grande desafio das pessoas é elas identificarem, terem a clareza do que elas querem pra vida. Exatamente, Aquilo que dá muito perfeito. brilho nos olhos, dá tesão mesmo de fazer, sim. que ela tem vocação e que ainda dá dinheiro, né? Eu costumo brincar assim, a pessoa fala assim, eu tenho muito brilho nos olhos pra cantar. Legal, acho lindo as pessoas cantando, mas você tem vocação pra cantar? Não Sim. tem, então não vai. Aí fala assim, eu tenho muita vocação e muito brilho nos olhos para artesanato. Pô, maravilhoso. Você tem vocação? Nossa, tenho. As pessoas elogiam. Mas e dá dinheiro suficiente para você realizar os seus sonhos? Puxa, não dá. Então você mas tem que isso passar, né? É louco mas por isso. que acontece isso? Assim, é uma pergunta que eu acho que vai ser sempre uma questão, né? Às vezes eu me deparo, sabia, com isso um pouco? De estar conectada com alguma coisa que eu gosto muito, eu faço muito bem e tal, mas não vejo o retorno em dinheiro. Isso daí também já me aconteceu. Mas assim, De eu sentir algumas coisas. a provocação que a gente faz para quem num processo de mentoria, por exemplo, tem várias perguntas que provoca a pessoa. Então, se eu fizesse uma pergunta para você assim, Ana, se você fosse bilionária, mas a única regra é você ter que trabalhar fazendo alguma coisa, o que você faria? Normalmente a resposta para essa pergunta não envolve o dinheiro, mas pode ser que isso da tua resposta é o que tem maior probabilidade de trazer a realização dos seus sonhos, não só financeiros, mas profissionais. Entendi. O que você faria mesmo sem ganhar dinheiro? Ah, Entende? sim. É essa a essência do processo. Já faço, já um monte de coisa sem ganhar dinheiro. Já. Então, e o que você faz sem ganhar dinheiro, provavelmente tem grande chance de ser aquilo que vai te dar mais dinheiro. Olha só. O problema é que as pessoas elas ficam buscando o recurso financeiro primeiro para realizar os sonhos depois. A gente falou isso muito no podcast que a gente gravou ontem, né? Sim. Que quando a pessoa não curte a jornada, ela sofre, né? É. Porque, por exemplo, eu sei que você tá ali, você foi fazer uma viagem recente e você postou muita coisa legal da sua viagem. Mas assim, se você posta uma coisa legal e depois você não tá curtindo a viagem, não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro. Você tem Não, que de estar fato. compartilhando trechos de uma viagem maravilhosa que você tá vivendo. Sim, e sim. quando é verdadeiro, aquilo transcende, as pessoas sentem, né? Não, com certeza. E também não. Eu até vou conectar com uma outra coisa e também não. Senão você também não consegue se manter naquilo também, né? Eu hoje em dia não estou desfilando em nenhuma escola de samba, mas durante muitos anos eu participei do carnaval desfilando. E aí o que acontece, gente? Eu vi muitas mulheres entrarem e sair do carnaval, algumas modelos, de N formas que tinham aquele sonho de ser musa, né, de carnaval e tal, e não fica. Porque o carnaval você só fica se for por amor. Claro. Porque o gasto emocional, de tempo, financeiro... Gente, é tanta coisa que envolve o carnaval... Sim. Que se você não faz isso por amor, porque você gosta de estar ali... Você não aguenta. Não permanece. Não permanece, exatamente. Eu acho que é um pouco... Se conecta com o que você está falando... Que você pode fazer o que for na vida, né? Se não é o que você ama fazer... Talvez lá na frente não vai te dar um retorno financeiro, você não vai conseguir realmente ter uma felicidade plena fazendo aquilo, né? Exatamente. Eu acho. Mesmo que ganhe muito dinheiro, se você não é feliz no que você faz, não faz sentido nenhum a vida, né? Acho que é o que a gente conversou ontem mesmo. É o caminho que faz a diferença. Mas eu acho que tem gente que tem dificuldade em ser feliz, sabia? Eu acho. Eu postei um vídeo esses dias que é uma pesquisa da Universidade de Harvard, que é a pesquisa mais longeva que tem na humanidade. Ela é desde 1938, Nossa. com 700 jovens. E o suprassumo, o resumo dessa entrevista, dessa pesquisa, mostra que as pessoas mais felizes, mais bem-sucedidas são as que cultivam o relacionamento com qualidade. Eu, curioso, quis saber o que Harvard estava especificando como qualidade. Você precisa ser você mesmo,
com as pessoas que você se relaciona, você precisa confiar e você precisa se sentir seguro ao lado dessas pessoas. Esses são os critérios para dizer que você tem um relacionamento de qualidade. E aí eu coloquei no início do vídeo assim, você se considera uma pessoa feliz? É, e aí uma eu contei toda a entrevista ali, todo o processo, porque a entrevista foi do Robert Winger, que foi o quarto diretor da pesquisa. Eu fiquei impressionado, não tenho muitos seguidores lá nas minhas redes sociais, mas a quantidade de pessoas que me respondeu assim, eu não sou feliz, eu nunca fui feliz, aquilo, sabe, até mexeu comigo. Eu imagino. Porque eu não tinha essa noção da quantidade de pessoas que não se via como uma pessoa feliz, né? Eu já me deparei já com pessoas que eu acho que têm essa dificuldade em encontrar felicidade, e acho que até eu mesma, né, se eu for me questionar, será que hoje eu vivo uma felicidade, uma plenitude na felicidade? Não sei, acho que não, talvez, ou sim, é um pouco questionável, mas não sei, falando assim, até entrando no relacionamento, Fica à vontade, fica à vontade. Um pouco, né? Mas é que tem a ver com felicidade, eu acho que às vezes a gente fica idealizando tanto, né, um parceiro perfeito. E eu acho que é uma das chaves, assim, pra dar tudo errado, cara. Eu acho que ali mora um caminho errado. Mora um desafio. Existe, eu acho que algumas coisas que você tem que colocar pra se relacionar com as pessoas, mas assim, se você for descrever o namorado ou a namorada ideal... Claro. Realmente não faz... A frustração lá na frente vai ser grande. E eu acho que isso tem a ver muito com felicidade, que é a vida sei, eu acho que ela é gostosa, sendo compartilhada a dois, né? Ela pode ser vivida sozinha, mas... Sim. Ô, Cris, você precisa dar umas aulas pra gente aí. O Cris estuda muito sobre relacionamento também, mas assim, o que eu posso dizer é que a felicidade, ela não existe uma felicidade plena e contínua. O que existe são os pequenos momentos felizes e que formam ou não uma pessoa feliz. Porque a gente não tá feliz o tempo inteiro. Não. E quando a gente fala de relacionamento, eu falo com propriedade, assim, eu acredito que quando nós estamos bem sozinho, você praticando a solitude... você fica muito mais feliz. Você tem muito mais probabilidade de, independente da pessoa que está do seu lado, que vai ter problemas, vai ter dificuldade... De ser feliz com o outro, né? Ser feliz, porque você tem que ser feliz com você mesmo primeiro, perfeito, né? Perfeito. E entra no fato do você se encontrar, você se se encontrar, né? Amar, né? Isso faz toda a diferença. Eu já vivi várias nuances aí da minha vida, mas quando eu cada vez mais me completei como pessoa, mais eu fui feliz no relacionamento que eu tava, e isso é verdade, eu assino embaixo. E tem aquela música, uma música sertaneja que fala o meu amor é a projeção que eu fiz, né, do que a pessoa era, né, porque quando você olha, mais ou menos assim, você está querendo comprar um carro, você passa a ver esse carro o tempo inteiro na rua, né? Não é isso, né? Isso. É percepção seletiva. Ser. Então, se a pessoa ela focar no lado ruim do parceiro ou da parceira, ele vai achar muitos defeitos, né? Então, quando você gosta, tá com um sentimento positivo por aquela pessoa, você meio que ignora os defeitos da pessoa e você passa a ver as coisas boas que ela tem. Mas olha, é perigoso. Eu vou te falar que isso mas é você perigoso. é feliz inocentemente, não então, é? Isso é. Mas acontece que quando você gosta de uma pessoa, você se vê na pessoa. Então, ela é o reflexo seu. Então, você enxerga... Você está se relacionando com uma pessoa, você enxerga você nela. É aí que dá certo. Agora, se você não se enxerga nela... Ai, gente, será? Começa a ter um problema. Não, calma, eu não concordo muito, gente. Olha, porque eu já sofri, assim, com relacionamento que foi terrível, assim, que a gente não pode. Tem que ver o que o outro é. Porque, na verdade... O lado bom e o lado ruim do outro. Mas eu acho que pode falar, Cris. Sabe aquela frase? Os opostos... Como é que é? Os opostos se atraem? Se atraem. Essa frase é muito mentirosa. É mentirosíssimo. Eu já tava pronta pra te massacrar aqui. É muito mentirosa, gente, porque não faz sentido nenhum. Olha, gente, falar de relacionamento é complicado, mas assim, aquela coisa de você não... Eu acho que a gente não pode colocar, né? O marido ideal. Como é que é o marido ideal? Listar aqui, fazer essa lista e achar que esse é o ideal pra minha vida. Mas eu acho que a gente tem que só prestar atenção em algumas coisas que são muito importantes, né, gente? Claro. Porque você gosta... As origens. Você gosta do como você se sente quando tá com uma pessoa. Então sempre é sobre você, nunca é sobre outra pessoa. Mas eu entendo o que ela tá falando, é na questão de uma avaliação, e acho que vale pra quem tá nos assistindo. Gente, primeira regra do relacionamento. Não se relacione com quem não tem nada. Porque quem não tem nada, também não tem nada a perder.
Anotem isso. Aí. Boa, De boa. verdade. Anotem isso. E tem outras dicas que são importantes que assim a gente estuda, fala. Por exemplo, eu penso assim, ó. Você vai se relacionar com alguém, primeiro, como que essa pessoa trata os pais? Porque sim. se é uma pessoa que tá brigado com o pai, não tem amigos, é uma pessoa... é um problema. Outro ponto também. Só confiem em pessoas. É que eu tive tantos aprendizados nesses últimos tempos. De relacionamento mas, aqui no assim, podcast. eu acho que quando a gente vai começar até um trabalho assim com uma pessoa, né? Vou começar a trabalhar com vocês. É interessante observar se a pessoa que está se aproximando da gente os amigos, se tem amigos de longa data ou não. Porque os amigos são importantes por quê? Porque sempre vai depor a seu favor, a favor da pessoa. Sim. Né? Agora, de uma pessoa que não tem amigos ou que você vê que são amigos muito... superficiais, de academia, que não te conhece profundamente, é muito importante você... É um orgulho a gente falar, eu tenho amigos e amigas de 20 anos. Sim, que eu sim. conheci na época da escola e até hoje estão comigo. Faz toda a diferença. Como a pessoa terminou o último relacionamento, faz muita diferença E como também. ela também se posicionou, gente, meu Deus do céu, não, sério. É muita coisa. É uma série de coisas. E sabe qual que é o ruim? Que aqui todo mundo tem mais de 30, né? Sim. Já é 30 a mais aqui, né? Vou fazer esse ano, brincadeira. Eu já tô numa... Então, assim, não, eu tô falando da idade porque... Por que eu tô falando da idade, gente? Já até me perdi aqui Mas nas provavelmente cabeças. por uma maturidade que a pessoa tem pelos desafios que ela passou ao longo da vida, ou não? Pode ser. Pode ser. Você vai lembrar daqui a pouco, Vou lembrar daqui a você vai pouco. lembrar. Nossa, gente, mas enfim, mas não estamos mais pra... Todo mundo já viveu alguma coisa, não estamos mais pra brincadeira, né? Quando fala de idade também em relacionamento, todo mundo tem bagagem. Calma, É isso? já me conectei aqui com o que eu queria falar. É que a gente vai ficando também mais difícil também, né? Ah, sim, mais exigente, Mais né? exigente, mas tipo, a peneira vai ficando fina e já não tem mais. Você já conhece todo mundo e não gosta de ninguém, não se conecta com ninguém, né? Impressionante. Claro. Daí é uma coisa que tá um pouco batendo assim comigo, confesso. É muito difícil. Sim. A idade, ela vai... E a gente tá numa fase também, numa geração que ninguém mais quer ter nada, né? Não quer casar, não quer ter nada, né? E você vai ficando cada vez mais sozinho. Mas eu acho que quando você encontra a pessoa certa nesse aspecto, as coisas fluem de um jeito tão natural e tão bacana que acaba acontecendo. Agora, claro, se você coloca um monte de barreira, um monte de exigência, mas algumas coisas a gente não pode abrir mão. Por exemplo, o começo da tua fala aqui no podcast foi o seguinte: olha, eu não vendo ou não represento uma marca que eu não compro, que eu não gosto. E relacionamento também tem que ser assim. Tem alguns princípios que você fala assim, ó, esse aqui... caráter, por exemplo, é inegociável. A pessoa precisa ter caráter. Sim. Ela precisa ser respeitosa, ela precisa ter isso, precisa ter aquilo. Mas também, assim, não é uma lista de 50 itens. Você tem que colocar uma quantidade de itens que você não abre mão. Top e o 3 restante valores que não... Pra me se relacionar comigo, tá aqui a lista. É a lista, 300 itens. Mas você sabe, olha, eu vou te falar pra vocês. Você sabe que eu já esbarrei com alguns pretendentes, rapazes, enfim, na minha vida, que, eu fico assim, você jura que você acha que você vai encontrar essa mulher, essa princesa da Inglaterra? Tá bom, então, beleza, querido. Por isso que o tempo passou, você tem aí, passou dos 40 e poucos anos, tá ainda caçando mulher, tá bom, beleza. Continue assim que você tá no caminho certo. Olha, porque tem gente que coloca, viu, essa lista e só dificulta, acho que a própria vida, né? Claro. Enfim. A gente fala muito de traumas também, né, Cris? Sim. Porque, por exemplo, se uma pessoa ela foi traída na adolescência, que não é incomum de acontecer, essa pessoa ela cria um trauma emocional, um padrão emocional, e ela não consegue confiar em mais ninguém ao longo da vida, né? Ela se auto-sabota. Ela né? se auto-sabota. Eu tenho um estudo que eu fiz, que vem da Universidade de Harvard também, que tem 6 emoções que a ciência comprova que essas 6 emoções determinam se a pessoa ama ou não ama verdadeiramente uma outra pessoa. Que demais! Consegue dizer quais? Eu consigo. Tem até um vídeo que eu coloquei lá no Instagram, mas assim, vou ver se eu lembro todos. Primeiro, você tem que ter... A pessoa que está com você, ela precisa transmitir serenidade. É o que a gente chama de paz de espírito. Então, se você com ela própria. Não, se você está se relacionando com uma pessoa e ela não é um porto seguro para você, você não se sente bem, protegida. Né? Você tem que sentir bem. Ela te traz serenidade, é paz de espírito. Ponto, né? Segundo item, você precisa se sentir seguro ao lado dessa pessoa. Segurança em todos os aspectos. Financeiro, segurança emocional. Né? E confiar. Você precisa confiar nessa pessoa. E às vezes esse padrão emocional da adolescência te atrapalha para a vida inteira ou com algum relacionamento. Se uma pessoa te traiu, não significa
significa que todas as outras pessoas irão te trair. Exato. E se você quer um relacionamento bem, que a ciência diz, você precisa apostar e confiar na pessoa. Se ela te transmite aquilo, também tem um histórico bom. Claro. Por outro lado, você precisa se sentir... A pessoa precisa te trazer felicidade. Você precisa se sentir feliz ao lado dessa pessoa. E por último, e não menos importante, lá tá... Você precisa ter momentos de estasia. Estasia é quando a pessoa ela faz você ficar sem fôlego. Mas não é só pensando em besteira. O ficar sem fôlego... Eu não pensei em besteira. Eu tô falando pro nosso público. O ficar sem fôlego é você fazer algo que não é convencional. Sim, porque assim, sim. por exemplo, é teu aniversário, De é o dia repente das... uma viagem, vamos. Mas não só isso, uma porque, aventura, uma por coisa exemplo, diferente. sim, também, mas olha só, se eu te dou um presente no dia do teu aniversário, no dia das mulheres, ou no dia do aniversário de namoro, ou É o mínimo. É o básico, né? Agora, você já tá esperando, é um né? dia comum, nada é surpreendente, não tem nenhuma data especial. E a pessoa chega lá e fala assim, olha, Com umas flores. eu comprei isso aqui porque eu lembrei de você e tal. E aí um ensinamento muito grande que a gente trabalha e estuda muito isso é as 5 linguagens do amor. Eu acho que todo mundo tinha que ter domínio sobre as 5 linguagens do amor. Nossa, acho que eu não sei qual é. Nunca ouvi falar dessas 5. Meu Deus, era maravilhoso. Eu já Ai, meu Deus. podcast aqui. Eu já não sei mais. Qual Ó, 5 linguagens do amor, me ajuda aí, tá? Mas a primeira, uma das linguagens do amor muito forte é presente. Tem pessoas que ela se sente amada quando se presenteia a ela, quando se dá um presente para ela. Outra linguagem do amor muito forte... Essa daí, bastante gente gosta. Essa daí tem, todo mas mundo não é tem. predominante, mas que muita gente tem do presente. Outra é o tempo de qualidade. Boa. Se você não... Tem pessoas que não preferem o presente, preferem que você esteja com ela. Sim. Não com o celular, não assistindo um Netflix, mas assim, eu tô aqui por você, Com sabe? você, com certeza. É o tempo de qualidade. Sim. O outro é ato de serviço. Tem gente que se sente amado quando ele faz alguma atividade, ajuda a limpar uma coisa, ajuda a organizar outra. Você está gravando vídeo, não deixa que eu seguro aqui para você o microfone. O ato de serviço é muito forte dentro desse processo das 5 linguagens do amor. Então, presente, tempo de qualidade, ato de serviço, Palavras de afirmação. palavras de afirmação. Tem gente que é muito forte isso, dizer assim, olha... Você é muito importante para mim. Você significa muito para mim. Gosto. Nossa, você tá menos bonita do que ontem e menos maravilhosa do que amanhã. Não, olha só. Boa. As palavras de afirmação são muito fortes para pessoas que, especialmente que são mais auditivas, assim, né? Sim. E o toque físico. E o toque físico, que é o último. Aquela pessoa que gosta de abraçar. Sim, sim. Mas eu acho que eu andar de ficava, mão então, eu dada. fico com o segundo e com esse do tempo e das palavras. Tem teste na internet gratuito para quem tá nos assistindo. Porque todos os testes que eu vou ver é tudo pago. Não, mas isso é gratuito, isso é gratuito. Então já volta aí pra gente. E as 5 linguagens do amor também servem para você oferecer e receber. Então, você descobre, Não, eu né, acho que qual que é a também- sua linguagem do amor que você oferece e que você Eu gosta. acho dá. que tudo que vocês falaram agora tem a ver também com a gente se conhecer. E isso Claro. é tão importante, Sim. né? É impressionante, gente. Nossa. E o tempo passa, a gente vai se conhecendo. Às vezes a gente acha que se conhece muito e não se conhece nada, né? Mas eu acho que tem a ver muito Com com autoconhecimento. a gente, né? Sim. Enfim, o que a gente também pode estar devolvendo pro outro, né? De bom, assim, tanto no trabalho ou no relacionamento, né? Eu acho que isso é maravilhoso, assim. Muito legal, né, Saber Cris? o que tá Muito E sabe, legal. fazendo uma analogia para o nosso... Os Mentores Podcast, que é o nosso projeto desse ano aqui de 2026, né? A gente fez um paralelo, uma analogia com as 5 linguagens do amor para o mundo corporativo. Porque pensa assim, ó, eu tenho clientes... Como é que eu me relaciono com esse cliente? Sim. Será que ele não gosta de um mimo, de um presente? Exatamente, perfeito. Será que ele não gosta Já de uma entendi atenção? tudo. Você pega as 5 linguagens e se você, como empresário, conseguir transmitir, traduzir do amor, do relacionamento para a relação com o cliente, Sim. meu Deus, isso é muito legal. Eu assim, acredito. faz uma diferença brutal. É um Nossa, eu diferencial achei gigantesco. incrível o que você tá dizendo, assim. Acho que... Talvez acho que na minha cabeça eu até tenha feito já em algum momento, mas não Sim. sabia que era dentro dessas 5 linguagens. Muito bom, gostei. É que a gente faz de forma inconsciente, né? Mas quando você faz consciente é maravilhoso. Você está se conhecendo uma pessoa, está se relacionando com ela agora. O ideal é você já identificar qual que é o perfil de personalidade dessa pessoa, Sim. qual que é a linguagem do amor predominante dela. E aí quando você avalia essas questões, nossa, as chances do relacionamento fluir de um jeito melhor são superlativas. E assim. também internamente com funcionários.
Você tem um funcionário que você sabe que tempo de qualidade, você sai tomar um café com ele uma hora, do nada, vamos lá tomar um café comigo. Então isso faz muita diferença e fortalece o vínculo. Não, né? eu acredito que sim, acho que... Bom, ainda aposto que o tempo ainda é, né, você dá o seu tempo ainda é uma das coisas mais valiosas que tem, né? E acho que ainda... Mas gostei desse kit aí do amor aí, a gente podendo usar no que eu quiser, né? Que legal. Não, que bom que você gostou. Não, essa daí eu gostei, essa parte aí eu gostei. Ó, depois você entra já lá no meu Instagram. No meu Instagram tem os 5 vídeos lá das 5 linguagens do amor. Vou dar uma olhadinha, acho que eu já te sigo já, Douglas. Depois você dá uma olhada. Eu nunca parei pra ficar a vida corrida. Te zapeando ali, mas eu vou fazer isso. E o Cris falou uma coisa muito legal quando você fala do empresário com seus colaboradores. Além de avaliar essa questão das 5 linguagens, é entender um pouco do reconhecimento, porque reconhecer os teus seguidores, né? Você tem que ter gratidão pelas pessoas que te seguem, com né? certeza. Gratidão com as marcas que te patrocinam. Por exemplo, a gente está aqui hoje porque a Super Pizza Pan, a Agência Rico e a Sul Equipamentos gentilmente falou assim, não, vocês vão estar lá, vocês vão estar com a Ana Paula Minerato, a gente faz questão de estar com vocês, entendeu? Que bom, que e isso legal, é muito né? legal, né? Então, quando você tem esse reconhecimento, faz toda a diferença. Só que como é louco, as pessoas são muito individuais. Dos 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, uma é diferente da outra. Então, por exemplo, tem colaborador que você fala assim, olha, eu vou te dar uma carta escrita aqui de reconhecimento. A pessoa pega a carta, ela faz uma moldura, ela mostra para a família, ela tira foto, posta nas redes sociais. Outro vai falar assim, dobra e fala assim, coloca na gaveta e fala, minha parte me dá em dinheiro. Né? Sim. Aí você fala assim, ó, você vai almoçar com o diretor da empresa, o dono da empresa. Vou perder tempo. Aí uns falam né? assim, nossa, cara, que legal, né? O diretor tá sempre correndo, o dono da empresa, ele não conhece a minha história, vai ser uma oportunidade de eu contar para ele um pouco da minha história. O outro fala, presente de grego, exatamente. né? Já tô com esse cara o dia inteiro, você vai me fazer almoçar com ele. Então entender... Podia me dar um presente que era melhor. Nossa, falou tudo agora. Achei que já vivi isso daí, já, de gostar de estar nesse tempo e ao mesmo tempo não. Não, isso é... Não, perfeito, adorei. Vou usar, vou conectar nas minhas coisas, essas 5 linguagens do amor. Muito bom. Cris, a gente está indo para o final. Vamos fazer as perguntas finais aqui, porque se deixar a conversa vai longe, né? Mas a gente tem o tempo. Temos mais o que... Eu queria saber... Diga. No que você trabalharia se você não fizesse o que você faz hoje? Eu acho que eu trabalharia com alguma coisa relacionada ao esporte. Porque eu gosto muito de me comunicar e de estar com pessoas. Eu tenho essa facilidade grande. Mas eu acho que voltaria meu trabalho para alguma área da área esportiva, com certeza. Legal, que diz muito da personalidade. Sim, né? sim. Porque hoje você está na mídia, mas é aquilo que você falou. O que você faria se você fosse bilionária? Seria... mais uma vez, né? Através do esporte eu descobri alguns gostos meus que eu acho que já estavam dentro de mim, já existiam dentro de mim, mas eu consegui colocar eles na prática, assim, né? E eu acho que essa atenção, tanto com pessoas muito mais jovens ou mais velhinhos, assim, eu me conecto muito, eu gosto. E eu acho que faria algum trabalho, assim, voltado para o esporte, para uma vida mais saudável, com essas pessoas que estão ou começando ou precisando lá no final da vida de um up. Que legal, muito bom. Bom, a minha questão é a seguinte, nós, tanto o Cris quanto eu, a gente investe muito em conhecimento, a gente estuda, faz curso. Eu sou empresário, como você sabe, né? Sócio na Super Pizza Pan, sócio numa empresa de inteligência artificial, sócio numa distribuidora, tenho uma empresa de treinamento, eu adoro fazer um monte de coisa. Então, a nossa bagagem, uma bagagem não só como executivo em empresa, como já fui diretor em várias empresas, mas também como empresário e também como mentor, consultor. Então, eu só fui para essa área quando eu me senti preparado. Mas a gente nunca está 100% preparado. A gente está sempre em desenvolvimento e aprendendo. Mas a gente não programou isso com você, mas a gente queria que você trouxesse para a gente assim. Suponhamos que nós dois somos os seus mentores. Meus mentores. E aí a gente não está gravando aqui, você tem uma dor, alguma dificuldade, algo no teu segmento, qualquer coisa. O que você perguntaria pra gente? Olha, a nossa mentoria aqui custa 10 mil reais a hora. Sim. E você tem aqui uma pergunta para fazer. O que você perguntaria? Se nós não soubermos a resposta, a gente não vai dar, mas fica à vontade.
Eu perguntaria, eu acho, sim. Perguntaria. Vamos ver. Eu sou Vamos lá, vai. Eu tenho uma empresa, sou empresária, Tá. perdi tudo. Por onde que eu começo? Por onde que o recomeço? Qual seria o caminho do recomeço? Puxa, essa pergunta é maravilhosa, né? Ó, vamos lá. Pensa assim, se eu fizesse essa pergunta para você agora assim, olha, vão tirar os seus 1 milhão de seguidores, vão tirar tudo teu, mas você vai voltar e você vai ter que construir tudo de novo. Normalmente, a resposta para essa pergunta é uma coisa que eu voltaria e que manteria e que eu investiria muito são nos relacionamentos. Porque as portas que foram abertas, as pessoas que eu construí ao longo do caminho, mesmo não tendo seguidores, não tendo nada, perdi tudo, tem que começar tudo do zero, são as pessoas que eu conheci, que eu respeitei, que eu conectei, que eu entreguei o meu melhor, que eu fiz com paixão. Essas pessoas me farão escalar e crescer novamente como se a escada para esse crescimento ela fosse mais fácil. Porque hoje, se eu tirar seus seguidores, se eu tirar tudo, você já aprendeu. O conhecimento... Tudo na vida podem te roubar. Menos o conhecimento. Mas o conhecimento fica e novas oportunidades se abrirão. Faz todo sentido. Então, o que eu diria para um empresário que está começando ou tivesse que recomeçar é assim, bate na porta de quem você construiu as boas relações. Porque é o network que você fez ao longo da tua vida que vai fazer com que você possa alçar voos mais altos e melhores, assim. Você só está aqui na nossa frente agora porque eu conheci alguém que te conheceu e que me apresentou. Ou não é verdade? Isso é verdade. São as conexões que fazem a gente... Faz todo sentido. Ter resultados maravilhosos. Valorizar tudo que eu vivi na vida, né? O conhecimento. Muito bom, gostei. E nutrir essas relações, porque às vezes, assim... Quantas pessoas boas e incríveis passaram pela sua vida que hoje faz mais de um ano que você não manda uma mensagem? Pessoas que te ajudaram, pessoas que abriram portas para você. A gente tem essa dificuldade, o tempo é escasso, a internet rouba nosso tempo e a gente esquece de nutrir boas relações. Quando a gente está com o empresário, a gente fala assim, cara, faz contato com as pessoas que te apoiaram, reconhece as pessoas que te ajudaram, faça contato em tempos com pessoas que foram importantes na sua vida, sabe? Sim. Eu concordo com isso. É que às vezes algumas portas se fecham também, né? Não, mas é bom, gostei dessa dica. Acho que faz bastante sentido. Eu só vou complementar. Quem está hoje no mercado, só deixa as portas abertas, porque um dia você pode precisar recomeçar. Sim. E você tem onde bater, né? Não, com certeza. Eu, graças a Deus, assim, acho que na maioria dos lugares que eu saí, eu consegui voltar, assim. Sempre foi muito bom. As relações, sempre quando a gente se esbarra em algum lugar, sempre tem um assunto, alguma coisa. Isso é verdade. Não, gostei. Tá anotado. Porque quem tem um recomeço já sabe o caminho, né? Sim. Tudo que você passou, você já sabe. Então, você vai avançar. É o que um mentor faz. O mentor, ele ajuda uma pessoa a evoluir 10 anos em um. Porque a gente já passou por tanto problema e alguém que está começando. Sim. É para isso que a mentoria serve, para trilhar o caminho, talvez uma velocidade um pouco maior. Muito bom, perfeito. Legal. Admiro muito vocês, viu? Parabéns. Imagina, a gente que é seu fã, né? Nossa, gostei demais. Imagina, a gente conhece bastante gente, mas a gente, nesse começo, é muito importante para nós, porque a gente está começando, né? Apesar de ter uma história bem sucedida como empresário, uma história bem sucedida como executivo, o que a gente está fazendo aqui é se desafiando, né? Quando você monta um podcast, é tudo muito novo, né? Sim. A gente administra a agenda de pessoas nacionalmente conhecidas, fazer a pergunta certa, construir algo. Então, a gente está engatinhando e a gente fica muito feliz e quer te agradecer, porque o fato de você ter vindo aqui para quem está começando, sim, como com nós, certeza. é uma forma de dizer assim, gente, olha, eu já tive lá no momento que eu tinha 10 mil seguidores como vocês e alguém me ajudou e eu tô aqui para dar esse apoio para vocês. Então, receba a nossa gratidão. Imagina, poxa vida, que legal, que bonito, gente, vindo de vocês. Mas eu acho que esse caminho dos podcasts, eu própria já pensei em fazer um podcast também, conseguir ter um papo bacana. E é difícil mesmo, né? É um trabalhinho de formiga, tudo. E eu tenho certeza que vocês estão aqui também por amor.
amor. Deve ser um sonho de vocês e uma forma também de expandir o trabalho de vocês. Mas, com certeza, vocês estão no caminho certo, vocês têm consciência disso e tem tudo para dar tudo certo. Vocês são incríveis, gente. Adorei. Que bom, legal, muito bom. Bom, já ganhamos a noite, Nossa, então, né? com certeza. Obrigado. Ai, que Mas bom. é isso, né? Muito obrigado. Você quer deixar um recado pro pessoal? Eu quero agradecer só mesmo vocês aqui por ter aberto esse espaço, pela essa conversa bacana que a gente teve. Eu já tinha um pouco desistido de passar por algumas entrevistas, de passar por alguns podcasts, porque eu já não estava me sentindo mais tão confortável com alguns outros assuntos que a gente nem precisou abordar aqui. E aí foi muito bom. Assim, a gente chega ao fim da nossa entrevista e eu chego feliz. Ah, que bom. Nós A gente também. fica feliz. Muito feliz. Ser humano é assim, né? Ser humano tem coisas boas, coisas ruins, erros, acertos, tal. E a gente, quando pesquisou sobre você, a gente falou, nossa, ela tem tanta coisa boa para contar, tanta história legal para dividir, tanta coisa bacana. E a gente fez naquela lição que a gente falou. Vamos focar naquilo que você tem de bom, porque você tem muita coisa legal para compartilhar. Com certeza. E a tua Agradeço trajetória só demais. tá começando. Agradeço demais, porque... a vida, ela é uma montanha russa. Sim, ela é uma super. montanha russa, gente. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe, né? A gente tem que ter essa peneira de quem vai se aproximar da gente, né? E infelizmente a gente não controla. A gente não controla o outro, né? A gente não controla a bondade nem a maldade do outro, né? Verdade. Mas, enfim, a gente tem que saber o que a gente faz aqui de bom no mundo, nesse mundo, né? O que a gente pode estar compartilhando e seguir em frente e não perder a fé em Deus, né? O que seria também da fé se a gente tivesse tanta certeza do dia de amanhã, né? É justamente essa incerteza que faz a gente ter fé. Né? Que legal, Muito bem. muito Que a- bom. que a Fechou vida- muito... Nossa, a fé é a ausência de dúvida. E a incerteza de ontem é a fé de hoje. É lindo isso, né? Mas é Perfeito. verdade, Ficou né? poético, hein? Ficou poético esse final. Muito bom. Muito Obrigado, bom. obrigado Eu que mesmo. agradeço, viu? Obrigado pela presença. Pessoal, obrigado quem acompanhou até aqui. Sigam nas mídias sociais. Valeu, até mais. Fechou. Vamos tirar